inguinal, região abdominal, tá? Então, por que às vezes ocorre um aumento do linfonodo? Porque às vezes, o aumento pode ser de inúmeras causas, tá? Mas às vezes o que está acontecendo ali perto? Uma infecção. Então, por exemplo, ó, o paciente está com uma amidalite, uma tonsilite, né? Aí ele vai falar que ele está com o que no pescoço? Ele não vai falar de infartamento de linfonodo. Ele vai utilizar um termo popular, qual é? Íngua. Então, esse termo ele é muito comum, né, com a população. Então, ele vai falar assim, ó, ai, doutor, estou com uma íngua aqui no pescoço. Aí você vai examinar, você vai observar que ele está com uma infecção lá na tonsila. Isso pode levar a quê? O aumento da resposta imunológica nesse órgão. Então, o que aconteceu? Esse órgão aqui, a gente vai encontrar linfócitos T, linfócitos B, ou os dois linfócitos, eles, nós podemos encontrar aqui nessa região. Esse órgão aqui, lá no timo, a gente só tinha o B. O D. E aqui? Aqui é possível a gente encontrar o quê? Os dois. Morfologicamente, pessoal, se a gente não usar imunohistoquímica, a morfologia dos dois linfócitos são iguais. Inclusive o MK também, tudo igual. Não consigo. Aí, como que a gente faz para identificar a região que predomina certos tipos celulares? Pela localização deles no órgão. Tá? Então, aqui, ó, esse linfonodo, ele tem uma região convexa, ele parece um grãozinho de feijão, né? Ele tem uma região convexa e tem uma região côncava. Na região convexa, estão chegando os vasos linfáticos aferentes. Então, eles formam como se fosse um filtro da linfa. Tá? E na região côncava, que é o hilo, tá? Vão sair os vasos linfáticos o quê? Eferentes. Então, ele vai filtrar a linfa. Vai filtrar a linfa. Muito bem. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Se a gente olhar aqui, ele tem o menor aumento, tá? O que eu consigo identificar aqui no linfonodo? Uma região periférica, ele é um órgão encapsulado? Sim. Linfonodo é encapsulado? É. Então, nós vamos ter aqui a cápsula de tecido conjuntivo, que emite certos ultrabéculas para o interior do órgão. Ó, trabécula aqui, tá? Essa região bem periférica do linfonodo, ela recebe o nome do quê? Região cortical. Cortical. Ou cortical externa. Cortical ou cortical externa. Essa região aqui, está vendo que existe uma grande quantidade de células agrupadas, tá? Que não estão formando nódulo. Na cortical a gente enxerga nódulos, ó. Enxerga. Ó, enxergando nódulo. Ó. Aqui tem nódulo, tem nódulo, tem nódulo. A cortical tem. Na cortical mais profunda, também é chamada do quê? Paracortical. Aqui eu não tenho nódulo. Mas eu também tenho um tecido linfático o quê? Denso. Presta atenção. Eu tenho dois tipos de tecido linfático, o frouxo e o denso. O denso ele pode ser nodular ou não nodular. Aqui eu tenho não nodular. Ó. Aqui na medular também, ó, eu tenho não nodular. São os cordões medulares. Tá? E eu tenho também, além desse cordão, desse tecido linfóide denso, eu tenho frouxo. Como que é chamado tecido linfóide frouxo no linfonodo? Os seios. Seios. Então, por que é importante os seios? Porque a linfa, ela dá preferência para passar nos seios. Então, é um tecido que nós vamos ter o quê? Menos células. Então, ela permite a passagem da linfa. Vai indo a linfa. Tá? Então, ela vai ter menos células, então a linfa vai passando por aqui até chegar até aqui, na região medular. E daqui da região medular, ela vai sair do órgão através dos vasos eferentes. Então, chega dos aferentes e sai dos eferentes. Na região cortical, quais são os seios que nós encontramos? Ó, o seio subcapsular, depois na mão aqui, maior que a gente entender. Se aqui eu tenho uma cápsula de tecido
macrófago, tem plasmons, tá? Tem menos células, mas a gente tem bastante essas células aí. Aí o que vai acontecendo? A linfa vai passando nos seios ao lado da trabécula, que seria o tecido linfóide, esse tecido linfóide frouxo, peritrabecular. Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Ele acompanha a trabécula. Aqui, ó. Então, o que eu tenho na região cortical? Presta atenção. Eu tenho a cápsula de tecido conjuntivo, eu tenho o seio subcapsular, eu tenho o seio peritrabecular e eu tenho o quê? O tecido linfóide é o quê? Denso nodular. Esses são os principais tecidos. Se eu tenho tecido linfóide denso nodular, que tipo de célula que predomina aqui? É o B. Pessoal, a gente pode falar que só tem linfócito B, não. É um tipo de célula que predomina. A gente tem um predomínio do linfócito B. Pode ter plasmócito aqui no meio também, né? Bem do centro germinativo, mas é o tipo de célula que predomina. Agora aqui, se eu descer um pouquinho, ó, então uma das características é sempre que eu tenho os nódulos linfáticos, a célula que predomina ali é o B. E aqui eu tenho nódulo linfático? Não tenho. Mas aí tem uma grande quantidade de linfócitos que eu tenho, né? Que tipo de linfócito vai predominar aí? O T. Então, essa é a região. Qual é a região timo-dependente do linfonodo? Qual a região timo-dependente do linfonodo? A paracortical ou a cortical profunda. É isso aqui. Aqui tem predomínio. Se a gente ampliar aqui, gente, ele é igualzinho esse linfócito para esse linfócito. Eu vejo o núcleo esférico bem corado, morfologicamente eles são similares. Então, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o órgão e mostrar para vocês a região que predomina determinadas células. Lá no baixo, eu vou ter uma outra região timo-dependente. Tá? Então, é isso aqui. E aqui, ó, descendo, aqui já, a gente vai ter uma mistura de todas as células. Ó. O que eu vou ter aqui na medula? Ó? O que eu vou ter? Eu tenho as trabéculas de tecido conjuntivo. Ó, isso aqui. Esse tecido mais escuro é o tecido linfóide denso de tipo não nodular, formando os cordões medulares. Aqui eu tenho os cordões medulares. E aqui entre eles, esse tecido mais claro. Seios medulares, que seria o tecido linfóide o quê? Frouxo. Vou colocar aqui, ó. O que eu tenho no frouxo? Tem vários tipos celulares, mas tem um monte de macrófago. E a célula PC, né? Olha aqui, ó. Tudo macrófago. Essas células grandes que aparecem aqui. Tá? Aqui é uma trabécula de tecido conjuntivo, ó. Ó, vazão dele aqui, ó. Trabécula de tecido conjuntivo. É vascularizado? É. Tem sua circulação linfática aí. Tem invasão clínica também. Tá? Então é isso aqui, ó. Então, nesse aumento, dá para a gente ver muito bem aqui na medula a quantidade menor de células nos seios, ó. Por isso que a linfa, ela vem e tenta passar aqui nessa região. Tá? Então, eu vou dar um aumento menor, ó. Vou dar aqui um aumento menor. Ó, um aumento menor. E região que é essa? Ó, região que é essa? É a região medular. Ó, aqui é a região medular. O que eu tenho na região medular? Eu tenho trabécula de conjuntivo, essa parte que tem a sanguínea e tudo. Aí eu tenho os dois tecidos aqui, ó. Os cordões medulares, que é o tecido linfóide denso, não nodular. E eu tenho os seios medulares, que é o tecido linfóide frouxo. Aí vou para a periferia. Vou dar um aumento menor, para a gente ter uma ideia da estrutura inteira. Ó. Qual região que eu encontro o nódulo? Na cortical. Cortical mais externa. Então, aqui eu tenho o quê? Nódulos linfáticos. Ó, nódulo linfático. Então, quando ele está branco no centro, ele é aquele nódulo com centro germinativo. Ele está desenvolvendo uma resposta imune. Então, você está vendo? As células, elas vieram lá da medula óssea, né? Ou do timo, e elas chegam aqui e podem desenvolver a resposta imune. Por isso, quando você está com uma infecção, a tendência é aumentar esse tamanho desse órgão, dessa estrutura, porque vai
desenvolver uma resposta imunológica, tá? E é muito comum também, pessoal, quando, por exemplo, a mulher tem um câncer de mama, vocês já ouviram falar disso, tira todo o tumor, tira toda a mama, aí tem que fazer o que junto, o esvaziamento axilar. Por que tira toda aquela parte da axila? Para pegar todos os linfonodos ali. Por que é importante você analisar os linfonodos? Aí o patologista vai pegar todo aquele tecido e pegar linfonodo bolinha que tem. Ele vai pegando no meio daquela todo tecido de gosto e vai fazendo lâmina de cada linfonodo para saber se tem o quê? A célula cancerígena já não atingiu o linfonodo. Porque a partir do momento que atingiu, possivelmente já pegou a circulação sistêmica. Né? Por quê? Porque a linfa não está interligada à circulação sistêmica. A circulação é tudo isso é sistema circulatório. Eu não tenho como separar um do outro. A circulação sanguínea e a circulação linfática, elas estão interligadas. Por isso que é muito importante realizar a análise disso, para ver se houve, né, já a proliferação desse órgão. Por isso que o tratamento, quanto mais rápido possível, melhor. Pode esperar um tempo, porque aí começa a ter a proliferação. Tirou todo o tumor, tirou, mas de repente aparece uma metástase num órgão muito distante. Então, aí como vai aparecer aqui no osso? Né? Sair da mão pela osso, porque tem toda essa parte do sistema circulatório. Tá? Depois, aos poucos, vocês vão entender a importância desse sistema linfático. Ninguém lembra do sistema linfático, mas ele é muito importante. E origem mesodérmica, né? Fábio. Ele saiu? Não, mais ou menos. Você quer completar alguma coisa? Posso lembrar de vocês o diagnóstico, funções do órgão, que é filtrar o quê? A linfa. Outra coisa, se ele é secundário, qual outra função que ele tem? Por ser secundário, resposta imunológica. Lembra? Então lá na evolução, lá, né, da descoberta, primeiro começa com o quê? Com drenagem da linfa. Depois que vai ver aquela parte funcional de defesa, né? Defesa é praticamente feita em órgãos linfáticos do quê? Secundários. Aonde tem o linfócito B e onde tem o linfócito T já maduro, diferenciado. Tá? Lembrando que se tem os dois diferenciados, só está faltando o que para eles? As células apresentadoras de antígeno. Para desenvolver a resposta celular, a resposta do quê? Moral. Legal? Então, onde que eu vou cercar bem isso daí para ter uma boa resposta? Estou cercando bem lá, na parte linfática, colocando o quê? Linfonodos. E na quinta-feira? Vou colocar um órgão na parte o quê? Do sangue. Então, aqui está passando a linha. Lá no baixo vai passar quem? O sangue. Bem? Por isso que é importante que a Percy falou, tá? Aonde tem uma célula tumoral, ela não pode ficar restrita só naquele local. Então é feito lá uma cirurgia, retira o tumor, tira uma margem de segurança, depois vai rastrear essas células que tem. Vai examinar o que? Os linfonodos da cardíaca está próximo, tá? Para ver e evitar possível metástase, tá legal? Essa região, por exemplo, eu posso falar de vocês aí, ó, tá? Região apontada, nós discutimos isso daí, ó, região o quê? Paracortical, classifica o tecido linfóide apontado. Setinha no mesmo lugar, ó. Linfóide denso o quê? Tá? Classifique a região em relação ao timo. Ó, vou pegar aqui, ó. Ó, essa é bem periférica, ó. Aqui está mais baixo. Então classifique essa região em relação ao timo. Só que eu tenho aí. Timo Tem dependente. linfóide T? E para ter T aí não precisou passar pelo timo? Sim. Então é uma região timo o quê? Dependente. Independente. E se fosse no nódulo? Timo independente, porque o nódulo é linfócito o quê? B. E o B não precisa passar pelo timo. E aí vai, uma discussãozinha lá na teoria, beleza? Vou falar para esquecer, a primeira lâmina do time, ele também tinha, além de, obviamente, realizar a incompetência que posso dizer, ele secreta hormônio. Tá? Então, vocês se lembram daquela aula que nós demos de
glândulas endócrinas. Então, existem muitos hormônios que vocês vão ver que reproduzindo no timo. Timosina, timomodulina, tá? Linfopoetina. Essas células, esses hormônios, eles estimulam a proliferação da célula. Então, também é considerado uma glândula endócrina, né? Então, rever isso daí, pessoal. Não comente, esqueci de comentar de novo. Esqueci de manhã, agora à tarde também, tá? O timo funcionando como uma glândula endócrina. Ele produz hormônios que vai ajudar lá tanto na proliferação